A missão Mulheres do Agronegócio está chegando ao fim. Em entrevista à jornalista Lília Munhoz, a idealizadora do evento, a Andréa Cordeiro, fez um balanço da viagem que percorreu 5 estados do meio-oeste dos Estados Unidos, em uma verdadeira imersão ao agronegócio norte-americano. A missão das mulheres do agro está na sua reta final, última semana de trabalhos e agora em Orlando, na Flórida, no principal estado produtor de citros dos Estados Unidos. A viagem que começou lá no meio-oeste, que já percorreu quase 2.000 quilômetros de estradas, visitando muitas propriedades rurais e muitos órgãos de pesquisa também, vários pontos importantes que, ao meu lado, a Andréa Cordeiro, que é idealizadora do Missão Mulheres do Agro, vai detalhar para a gente a partir de agora. Andréa, é um balanço muito positivo da viagem. Eu gostaria que você contasse para a gente os principais pontos que foram visitados aqui. Bom, eu acredito que um dos principais pontos foi a pluralidade de agenda que a gente tentou pautar. Trouxemos, além dos grãos, a citricultura, exatamente pelo momento atual e por eu entender que as dores de um determinado setor também podem ser as dores do nosso setor em algum momento, e como as mulheres, vendo isso, podem também trazer para o agro, para o setor, para o Brasil. Além disso, a visita trouxe a parte de conhecimento em comercialização, em logística, em cultura, em técnicas de manejo. É uma viagem, é um programa de imersão realmente muito intenso. A agenda é corrida, são múltiplos dias numa sequência integrada, sempre trabalhando um tema. Cada dia a gente trabalha um tema linkado exatamente a essas visitas, o que torna tudo muito mais intenso, Lília. É verdade, né? A gente pôde acompanhar aí com as produtoras rurais e as mulheres de fora da porteira também, que acompanham a missão, né? Nesse grupo que representa 7 estados brasileiros. Cada ponto, desde a parte de manejo, né, ali toda a parte envolvendo o plantio, até o desenvolvimento da safra e a comercialização. Como a Andrea comentou, nós visitamos também terminal portuário, visitamos o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que tem divulgado vários relatórios importantes sobre o desenvolvimento da safra nesse momento. Eles que vão fazer o censo agropecuário, né, o recenseamento que fazem a cada 5 anos e vai ter no final desse ano novamente. E por falar nos relatórios, eu queria que você comentasse um pouquinho de mercado, porque a gente viu muito de perto a questão das lavouras norte-americanas e que precisa chover, né? Como que o mercado está precificando tudo isso? Daqui para frente, o que a gente pode esperar, hein? Lília, nós chegamos exatamente num momento de mercado onde as chuvas eram aguardadas. De maneira geral, elas não foram amplas, não foram de grande cobertura e de grande intensidade. Elas têm se mostrado realmente muito localizadas. O fator clima será determinante para encerrar esse momento de safra. Vimos muitas propriedades que tiveram problemas de plantio, atraso nos trabalhos, concentração da atividade em campo, áreas de 7 a 10, 12 mil acres, fazendo um plantio aí em 2 semanas e meio, o que torna essas lavouras muito vulneráveis realmente a qualquer seca. Nós vimos muitas lavouras de milho em Illinois, Iowa e Missouri prejudicadas sim, com potencial de perda de uns 20% em algumas delas, mas é a soja que a gente entrou numa janela de definição. E agosto é o mês de definição. Mas a gente não pode esquecer, as lavouras estão atrasadas, elas foram plantadas mais atrasadas. Então, nós podemos ter uma janela um pouco maior aí nas próximas 2 a 3 semanas de um mercado mais sensível para preços em Chicago. Claro que a gente também tem outros pontos, que é o ponto político, o que se vem também para o Brasil, do que se espera. Nunca, numa missão, eu fui tão perguntada sobre como os brasileiros irão plantar-se com tecnologia, o custo, o aumento de produção, se vai impactar ou não na nossa produção.
mercado está processando tudo isso, né, Lilian? Com certeza. Agora, um ponto muito importante que eu queria que a gente abordasse, né? Porque assim, ao longo das visitas às propriedades, a gente via as mulheres já indo lá, pegando na soja, vendo ali a qualidade, né? Muitas engenheiras agrônomas que participaram também. E tem a questão do solo, do manejo, que aqui é muito diferenciado, né? Por conta do clima, a neve, que eles acabam tendo a possibilidade de fazer uma safra por ano, ao contrário do Brasil, que até a questão do custo de produção que você comentou. Mas eu queria tocar no ponto da sustentabilidade. O quanto que no Brasil a gente tem diversas ações, né? A gente vê em muitas propriedades a área de preservação permanente, a área de reserva legal. Aqui, por conta do relevo, a gente vê algumas coisas diferenciadas, mas tem um ponto importante que é o pagamento por serviços ambientais, que aqui tem avançado, né? Exatamente, existe um plano de conservação, né, o PCR, aonde produtores habilitam suas determinadas áreas para justamente não plantar. São áreas que servem para alguns programas também ligados, né, ao próprio Departamento de Agricultura, e aonde eles simplesmente deixam aquela área sem plantar. Nós não temos no Brasil isso de uma forma remunerada, o nosso sistema é diferente, né? A gente tem que deixar uma área de reserva legal, sem qualquer tipo de remuneração. E outra coisa que todas as mulheres, todas as participantes conseguiram entender as semelhanças e as diferenças do Brasil, o quanto nós podemos nos inspirar no manejo dos norte-americanos, mas o quanto nós estamos à frente deles também em muitos outros aspectos. Isso é um ponto importantíssimo, porque a gente encontrou muitos brasileiros aqui, né? Pessoas que acabam de se formar, engenheiros agrônomos no Brasil, que têm a oportunidade de trabalhar aqui em fazendas brasileiras, e também engenheiros agrônomos que vêm fazer mestrado e doutorado aqui, ou seja, os Estados Unidos abrindo muitas portas para brasileiros, vendo também esse grande potencial que o Brasil tem de passar conhecimento para eles aqui também, né? Sim, o acolhimento aos brasileiros, aos profissionais, eu nunca vi tantos estudantes, tantos acadêmicos brasileiros se especializando aqui para realmente voltar ao Brasil e aplicar todo o conhecimento. Mas eu queria reforçar que a questão da sustentabilidade brasileira é algo que a gente precisa comunicar no Brasil. Nós somos sustentáveis, nós precisamos trabalhar isso, conscientizar o mundo. A nossa missão, a missão Mulheres do Agro aos Estados Unidos desse ano, ela fez isso. Nós fizemos a troca com todos os órgãos, desde o Departamento de Agricultura, ao Consulado Brasileiro, aos 2 centros de pesquisas ligados à universidade e aos produtores. Nós mostramos no quanto nós somos referências, inclusive em reciclagens de embalagens, em práticas, em manejo, e é algo que a gente tem para se orgulhar, sim. Tá certo, parabenizo aí Mulheres do Agronegócio Brasil. E aí, pra gente encerrar, eu queria que você fizesse um apanhado geral dessas mulheres que participaram dessa edição, que foi comemorativa, né? 10 anos, a 10ª edição aos Estados Unidos, mas o programa já existe há 20 anos, já fez várias outras missões em outros países e também no Brasil. Então, quais os seus planos futuros, né? E que balanço que você faz das participantes, porque a gente teve aqui produtoras de várias culturas também e foi muito enriquecedor, né? Eu agradeço a você, a sua cobertura, ao profissionalismo e ao canal Terra Viva e a todo o grupo. E sempre termino uma missão com a sensação de eu muito mais aprendi do que eu compartilhei. E eu tenho certeza que o grupo desse ano foi extremamente rico, nós pudemos, ao longo dos dias, agregar a cada uma muito mais do que a gente podia imaginar. Os planos não terminam por aqui, essa foi apenas a 10ª edição, a 11ª já vem pela frente. Algumas empresas já têm nos procurado para que a gente faça
missões com o selo delas, e eu fiquei muito feliz ao longo desse momento onde a gente está aqui vendo o interesse despertar das empresas brasileiras em poder oportunizar para suas clientes e para suas colaboradoras isso. Então, novos destinos vêm por aí, a gente tem um projeto de China, um projeto de Israel, Europa, e por aí vai. Entramos numa outra fase com novos destinos. Perfeito, um grande potencial e desafio também. Então, Andréa, muito obrigada mais uma vez, parabéns novamente, muito bom participar desta missão. Lília Munhoz, direto de Orlando, na Flórida, para os canais Terra Viva e AgroMais.